Oiê, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Andreia e eu moro aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês um pouquinho de como foi minha adaptação nesses últimos 7 meses morando em Utah. Pra quem não sabe, eu me casei com um americano e a gente se casou 2 anos atrás e a gente passou 1 ano e meio morando no Brasil. Então isso ajudou bastante na minha adaptação, porque eu não tive que me adaptar a morar em um outro país, viver em uma outra cultura e também me adaptar ao casamento, porque, né, é uma situação nova, então tem ali as suas novidades também, coisas pra você aprender um com o outro. Então, pra gente ter passado por essa fase antes de eu me mudar, ajudou bastante, eu acredito. E aí a gente veio pra cá, decidiu vir pra cá, eu vim com o meu visto de esposa, o que também facilitou muito a minha adaptação aqui, porque eu já cheguei com bastante direitos aqui dentro do país, né? Eu posso viajar para outros países, então se eu precisar, tiver uma emergência, se eu quiser, se eu tiver como, eu posso viajar de volta para o Brasil ou para outro lugar. Eu cheguei podendo trabalhar, o que é maravilhoso. Eu posso estudar, eu posso fazer tudo normalmente, o que já é um passo à frente, o que facilita bastante na adaptação. Então eu imagino que em outras situações seja um pouco mais complicado. Mas como nem tudo são flores, também tem seus desafios, né? E mesmo que eu tenha chegado com algumas facilidades a mais, eu também tive os meus próprios desafios pessoais em estar morando em um outro país. Eu fiz uma listinha, não é tão grande, então eu já vou para essa lista para não demorar tanto e o vídeo não ficar tão grande. Então, começando com as minhas dificuldades, com as coisas que eu fiquei mais, né, sentindo falta do Brasil, que eu fiquei mais pensativa, enfim. Vou começar com o básico. Sinto muita falta, muita falta da comida do Brasil. Foi muito difícil para mim me adaptar. Eu amo comida caseira, eu amo comida feita com muito amor, sabe, bem preparada. Eu amo a culinária do Brasil. Eu acho que a gente também tem bastante opção e, enfim, eu sou apaixonada. E aqui eles não são os reis e as rainhas do fast food, da comida rápida, né? Tem, obviamente, suas praticidades, a sua parte boa, mas eu amo de paixão comida caseira, então eu senti muita falta. Não que eu não possa cozinhar, muita coisa eu consigo encontrar nos mercados normalmente aqui, não é o padrão deles, mas você consegue ir no mercado e encontrar arroz, encontrar feijão, encontrar o macarrão, os mesmos tipos de carne, mas assim, não é a mesma coisa. E eu sei que eu posso cozinhar, mas eu não sou a rainha do fogão, eu não sou boa cozinhando. E eu sou prática também, sabe? Eu não sou do tipo que vai ficar tanto tempo cozinhando. Então eu sinto falta de ter acessibilidade a poder ir em restaurantes que oferecem esse tipo de comida, de ter pessoas e famílias perto que gostam de cozinhar e que gostavam, né, de receber a gente pra comer. Gente, eu adoro comer. E aí eu sinto muita falta, eu senti bastante dificuldade aqui no começo por as refeições serem diferentes, né? Os meus primeiros dias que eu trabalhei, que eu tinha, tipo, 30 minutos de almoço e eu não conseguia comer dentro do horário, e aí todo mundo falava, é uma coisa rápida, 30 minutinhos só, então traz um pão. Pra mim, almoçar pão foi muito difícil. Não que eu não pudesse levar comida, mas assim, eu fui me acostumando, né, com a correria que é durante o dia a dia aqui. Porque pra eles a maior refeição é durante o jantar, né, que é quando a família tá reunida, e o almoço é uma coisa rápida. Então a maioria aqui vai comer um pão com geleia. E é isso. E eu tava acostumada aqui no almoço, né, aquele prato mais bem preparado. E também eles têm muita coisa agridoce. Eu acho que pra quem gosta de fast food agridoce, tá feito aqui, tem bastante opção. Eles têm muitos alimentos, muitos pratos de outros países, né? Comida mexicana, tailandesa, chinesa, japonesa, todos os exas. Então, sim, tem bastante opção se você tem curiosidade de experimentar outras culturas, outros pratos de outros países. Eles têm bastante opção com mais acessibilidade do que a gente tinha no Brasil. Mas eles comem muita coisa agridoce e eu não consigo comer nada agridoce. Então, assim, eu fico limitada em 99% porque eu não como coisas agridoce. E aqui as coisas são agridoce, tem muita coisa agridoce. Mas também eles têm a praticidade de que tudo no mercado já é meio que pré-pronto, sabe? Você encontra feijão já pronto, arroz já pronto, purê de batata em pó, os legumes cortados, lavados, frutas cortadas, lavadas, assim, cozinha rápido, você consegue ser muito rápido na cozinha aqui. Então, assim, eu gosto porque eu também sou prática, mas eu sinto falta das comidas que a gente tinha no Brasil. Tem coisas que eu ainda não encontrei substituições, coisas que eu não consegui fazer igual. Já fui em restaurantes brasileiros que eu não senti que era a mesma coisa, então eu sinto muita falta e saudade de comida do Brasil. Mas assim, eu ainda no meu dia a dia eu cozinho, eu
Nada me impede de ir lá fazer a comida como eu fazia no Brasil, então eu cozinho. A minha refeição principal é como eu fazia no Brasil. Mas a gente varia com algumas outras coisas daqui também. Segunda coisa que foi difícil pra mim me adaptar, obviamente, gente, eu sinto falta também da minha família, sinto falta do meu círculo de amigos. Eu não sofri tanto com isso quanto eu acredito que outras pessoas sofreriam, né? Eu acredito que quanto mais apegado, mais sofrimento você tem, né, nessa separação. E eu sempre fui um pouco mais solta, né, de não sofrer tanto em viagens, em morar longe, coisa desse tipo, mas a gente sente falta, né? Eu sinto muita falta dos meus sobrinhos, de poder ver eles crescer, de poder passear com eles, de sair com um amigo, sabe, essas coisas assim fazem bastante falta quando você tá em outro país, mas eu não diria que é minha maior dificuldade aqui. Eu sinto falta bastante deles, eu amo eles, mas não é a minha maior dificuldade, mas entra dentro de uma das dificuldades de você se mudar e se adaptar em outro país, né? Falta de independência. Essa foi uma grande dificuldade e ainda é uma coisa que eu tenho. Apesar de eu ter chegado aqui já podendo trabalhar e ter começado a trabalhar muito rápido, eu ainda acabei dependendo bastante do meu marido por insegurança, que é uma outra dificuldade que eu tive bastante chegando aqui, porque você não conhece as coisas, é tudo muito novo, você não sabe onde você tá andando, você não sabe se é ok. A gente tem a lenda de que tudo é seguro aqui, né? Mas a gente chega acostumado a estar em alerta e tudo, então você tá, tipo, sempre... E agora, eu não sei se eu confio, se eu não confio, se as pessoas são doidas, se não são. Vou me perder aqui, tá tudo bem. E aqui, eu acho que apesar de eles terem transporte público, é muito diferente do Brasil. A gente tinha muito mais transporte público no Brasil do que tem aqui, porque as pessoas no Brasil dependiam muito mais do transporte público do que aqui. É difícil você encontrar alguém que não tem carro e que não tem mais de um carro, né? Normalmente, cada pessoa da família vai ter um carro e eu não tô falando de pessoas ricas. Justamente porque eles dependem, né? É uma necessidade você ter um carro aqui, porque eles têm um trem que vai de uma cidade para outra, sabe, em distâncias maiores. Eles têm um trenzinho no centro da cidade, eles têm ônibus, tem Uber, eu nunca usei. Eu não sei com que facilidade você conseguiria pegar um Uber aqui, né, por conta da frequência e porque talvez as pessoas não usem, mas eles têm. Mas por conta disso, a gente, por enquanto, só tem um carro. Meu marido trabalha com carro, sai o dia inteiro e ele estuda à noite, então durante a semana, por exemplo, eu fico presa dentro de casa. Eu trabalho de casa, estudo de casa, então eu acabo muito presa aqui dentro. Por não ter essa independência, eu não sinto que vale tanto a pena em determinados lugares ir de transporte público, porque acaba dando mais volta, mais difícil, enfim. E aí a gente fica meio presa a fazer as coisas só no final de semana, por conta de ter um carro só, né? Tô louca pra ter um carro. Então, assim, essa questão do transporte público, de ter que depender do meu marido, de me sentir insegura. Inclusive, eu me senti muito insegura com o idioma. Eu vim pra cá já conseguindo me comunicar muito bem, falando inglês muito bem. Mas você ainda se sente seguro. Você tá num país que você é o estrangeiro. E aqui tem muito estrangeiro, então eles têm um certo preconceito. Eu não sofri nenhuma experiência... Eu não tive nenhuma experiência pessoal de sofrer preconceito diretamente. Mas eu me senti insegura já por saber que acontece, né? Que não são casos isolados. Tem pessoas que realmente não gostam. Então eu me senti insegura. Eu preferia certas coisas fazer só quando meu marido tava. Enfim. Mas basicamente foram essas coisas. E eu acho que uma outra questão, falando especificamente do meu estado, é o clima. Eu moro no deserto e é um lugar lindo, mas ele tem temperaturas extremas. Eu cheguei já no final do verão, então eu não peguei o verão aqui. Eu ainda não sei o que é o verão aqui, então eu tô com medo. Peguei o finalzinho do verão, já entrando no outono. O outono foi uma época maravilhosa, a temperatura é ótima, o tempo é ótimo. E depois entrou o inverno. E, gente, eu não tenho problema nenhum com frio, porque você não sente frio. Porque você vai estar numa casa com aquecedor, você vai trabalhar em um lugar que tem aquecedor, você vai pegar transporte público, o seu carro com aquecedor. Então, a não ser que você esteja andando na rua, o que ninguém faz aqui, principalmente no inverno, você não vai ser exposto ao frio. A não ser que você esteja fazendo uma atividade externa, você não vai ser exposto ao frio, então você não sente tanto. Mas a falta de sol, como é difícil. Eu comecei até a tomar vitamina, porque a minha energia foi embora sem sol. São dias e dias sem muito sol, né? Aqui não é o Alasca que fica literalmente sem o sol, mas a gente fica com dias muito cinzentos aqui. Sei lá, semanas sem um sol aparecendo. E aí você fica sem energia, você fica cabisbaixo. Então eu nunca pensei que ia sentir tanta falta de sol como eu senti nesses últimos dias.
O inverno são 3 meses, mas a gente já tá no mês de abril e ainda tá nevando, ainda tá sem sol e a gente tá aqui socorro. Então, a neve é linda, tem coisas bem legais que você pode fazer durante o inverno, mas faz muita falta o sol. E também é um pouco perigoso, porque pra você dirigir, o carro escorrega, seu carro congela, enfim, tem esses perigos que me deixam bem nervosa também. Eu não tenho coragem de dirigir na neve, meu marido é o único que dirige quando tá nevando. E ainda assim eu morro de medo, eu fico super tensa quando a gente tem tempestade de neve aqui. Então acho que esses seriam alguns pontos também que não são muito legais. E aí vai chegar o verão, eu ainda não tô acostumada com o verão, ainda não passei o verão aqui. E a mesma coisa, você não vai sentir o verão, a não ser que você faça alguma coisa externa. Mas por ser verão, você tem mais opções externas pra ir, pra fazer, pra conhecer. E eu moro num estado que tem muitas montanhas, muitas trilhas, muitas coisas que eu quero fazer. E eu tô preocupada com calor, porque eu não gosto de calor. Eu realmente passo mal. E eu não tô acostumada com temperatura, sei lá, de 39, 40 graus, que eu acredito que passa muito fácil aqui por ser um deserto. Então eu estou preocupada. Mas é isso. Vamos falar sobre as coisas boas, né? Porque tem bastante coisa boa também nesse tempo que eu tô morando aqui. Falando do inglês de novo. Apesar de eu ser muito insegura, ter sido muito insegura, eu já cheguei com um nível legal aqui. Não me considero fluente. Tem as minhas dificuldades, tem as minhas falhas na comunicação, mas saber inglês e conseguir me comunicar em inglês me ajudou muito, né, nessa adaptação. Porque eu consigo me virar sozinha aqui, eu consegui arrumar um emprego aqui, até o meu Social Security chegar, que é o documento, tipo um CPF daqui, eu não podia ter um trabalho convencional, então eu acabei trabalhando com uma outra mulher lá do Brasil, que tem uma empresa de limpeza aqui. Eu fiz limpeza com ela por 3 semanas, o que não é nenhum problema pra mim, mas foi extremamente cansativo, então eu estava muito ansiosa pra começar um trabalho que eu tava mais acostumada. E eu consegui um emprego rápido, assim que eu tive meu Social Security, eu já consegui me candidatar pra algumas vagas e fui chamada pra trabalhar, então no meu primeiro mês eu já tava trabalhando. Eu comecei a trabalhar com um tipo de call center, atendimento ao cliente, e ele é totalmente em inglês. Então, assim, sem o inglês eu não teria conseguido esse emprego, que é um emprego bom. Atualmente eu trabalho de casa, eu tenho um salário que é ok, né? Não é o melhor salário do mundo, mas é um salário ok. Eu tenho o conforto de estar de casa, de não trabalhar o final de semana. Então, assim, querendo ou não, facilita a sua vida, porque você tem menos cansaço físico se você já tem inglês, porque você tem um pouco mais de oportunidade de emprego. Então, se você tá pensando em vir pra cá, se esforça pra aprender inglês o máximo que você puder. Eu sei que não é realidade pra todo mundo, mas tudo que você puder aprender, aprende antes, porque isso vai facilitar a sua vida, assim como facilitou a minha adaptação. Não foi 100% fácil, eu ainda sinto que eu tenho algumas dificuldades, mas me ajudou muito no meu andar, né, de conseguir ir pra frente aqui, de conseguir ir caminhando com os meus próprios pés com um pouco mais de facilidade. A outra coisa que eu gosto muito aqui, o meu estado nem em específico é um lugar muito seguro. Eu já tinha uma visão de que os Estados Unidos seria mais seguro do que o Brasil. Eu morava em São Paulo, então São Paulo eu tava a milhão, sempre muito alerta, sempre muito nervosa, porque é uma cidade perigosa. Então eu tava muito animada pra vir pra cá e me sentir um pouco mais segura, e eu me sinto. Eu sei que todos os lugares acontecem coisas ruins, que todos os lugares têm roubos, tem assaltos, tem mortes. Aqui não é diferente, mas assim, o nível, o tanto que acontece é muito diferente. Então, assim, eu consigo andar tranquila aqui, eu consigo colocar um celular no bolso, eu consigo andar sozinha, eu consigo andar à noite, eu consigo ter meu celular na mão sem ter tanta preocupação. Eu sei que poderia acontecer, mas não é algo que as pessoas esperam que vá acontecer aqui. Você não vive em alerta porque não é algo comum. Então, eu amo essa liberdade que eu sinto de poder ir e vir sem ter tanto medo. E em especial em Utah, o estado que eu moro, é um dos lugares mais seguros aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem alguns estados que não é bem essa realidade, que é um pouco mais perigoso, mas os estados que eu moro é assim, e é assim como eu me sinto, como minha experiência tem sido aqui. E eu acho que uma das coisas que a gente ficou mais feliz sobre a mudança foi de poder começar a nossa vida, né? Então a gente veio bem animado pra cá, porque o tempo que a gente morou no Brasil, né, enquanto a gente tava casado, meio que nós dois paramos um pouco, né, a nossa vida. A gente tava vivendo muito com o foco no depois, porque enquanto a gente tava lá, a gente não conseguia focar muito em estudar, em
ter um emprego melhor, né, tipo subir, e, enfim, ou um negócio próprio. Qualquer perspectiva era muito limitada quando a gente estava morando no Brasil, porque a nossa intenção era vir pra cá, então a gente sabia que teria data de fim, sabe, uma data de validade, então a gente acabou ficando muito limitado, e chegando aqui a gente sabia que a gente ia poder começar a ter as nossas coisas, as nossas conquistas, voltar a estudar, começar a trabalhar, pensar no futuro com mais perspectiva, com um olhar mais, tipo, consigo enxergar o que vai acontecer. E assim, tem sido uma experiência muito legal. Eu tenho os meus dias difíceis, os dias que eu sinto falta de casa, os dias que eu quero ir pro Brasil, os dias que eu quero ficar perto da minha família, dos meus amigos, que eu quero comer uma comidinha brasileira, mas também tem sido uma experiência muito legal. Eu tenho amigos aqui, a religião da qual eu faço parte tem várias igrejas e capelas por aqui, então eu tenho várias pessoas com quem eu posso estar por perto, me comunicar. Eu tenho uma rede de apoio grande aqui, apesar da família do meu marido ela não estar aqui, toda aqui no estado que eu moro. Tem sido uma experiência bem legal. Me diz aí, você ficou com alguma dúvida? Você tem alguma curiosidade sobre aqui? Alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse? Pode deixar aí nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!